Fala, meu querido, minha querida! Estamos aqui, professor Rafael, no Dimensão Pro, para te ajudar nessas questões aí de concursos na área militar e da polícia, né? Então a gente vê aí as questões. Nessa aula de hoje a gente vai ter uma práticazinha só de resolução de questão para a galera que já assistiu aquela aula lá de formação de Pernambuco, de micro e mesorregião de Pernambuco, das regiões de desenvolvimento. Então são questões que a gente vai estar trabalhando aqui hoje com vocês. Vimos o conteúdo, agora vamos complementar isso aí com questões, né? Como isso vem, como esse assunto vem na prova, professor. Então segue aí, pega teu material, pega teu PDF, se possível faz a impressão para que você possa estar fazendo aí esse simulado, fazendo essa resolução junto comigo. Vamos lá, primeira questão, né? Sobre o processo de formação de Pernambuco, assinale a alternativa incorreta. Sobre o processo de formação de Pernambuco, deixa eu ajeitar aqui. Assinale a alternativa incorreta. Meu querido, a UPE, ela tem essa mania de trazer essa questão, ser certo ou errado. Então, cara, taca a tua prova, risca, lembra disso aqui, ó, incorreto, e vai ver as questões, tá? Para que você não possa se perder ao longo do caminho, tá? A conquista do território pernambucano, a alternativa A diz, né? A conquista do território de Pernambuco foi feita por determinações régias e por interesses econômicos pelos produtos tropicais. Então, essa relação de produção, de exploração do nosso território, ela tem essa característica de ter essa exploração dos recursos? Claro! Foi uma expansão de buscar recursos. Dentro de um contexto histórico também você consegue visualizar isso. Então, vamos até mudar de corzinha aqui. Opa, vamos mudar de cor. Ô, rapaz, não tá indo. Ela está certa, né? Ela faz essa perspectiva. Os indígenas, letra B, viviam da caça, da pesca e da coleta de produtos florestais. Ok. Ou de uma moderna, né, agricultura. Então ele está trazendo nesse viés que a galera lá, os indígenas, eles viviam da caça, da pesca, dos produtos e também, né, ou também, né, das questões da agricultura moderna. Será? Vamos ver as outras alternativas. Letra C. A penetração pernambucana para o interior foi feita seguindo a margem esquerda do São Francisco, contornando o maciço da Borborema e logo após para o norte, subindo os afluentes pernambucanos neste rio. Correto. Né? Todo esse processo que a gente vai identificar dentro do nosso estado, ele tem essa característica, né? Lembra que era o caminho do gado, né? Sendo levado para essas regiões e tudo mais. Letra D. Opa, deixa eu fechar aqui. Iniciando o povoamento, passaram os portugueses a fundar vilas, engenhos, tornando este o principal produto da colônia na região úmida próxima ao litoral. Tá esperando o que para dizer que isso aqui tá certo? Tá corretíssimo. No início do século XIX já existia uma comarca na área são franciscana, sediada na cidade da Barra. Correto, isso aqui dentro do contexto histórico você vai observar isso. Professor, então a resposta é a letra B? É a letra B. Moderna agricultura nesta época? Não, meu querido. Não. Início da colonização. O Brasil é um país de industrialização tardio. Então como é que a gente vai ter, dentro desse processo, uma agricultura moderna já dentro da estrutura, né, geral do processo de formação? Não tem. Né? Então essa questão ela está errada. Justamente a letra B por moderna agricultura. Tá bom? Vamos para a questão 2.
Questão da UPEV. Essa questão eu acho arretada quando vem com mapa. Por quê? O aluno ele não pode desperdiçar nada. Título: Mesorregião Metropolitana de Recife. Microrregiões geográficas. Legenda. Deixa eu ver aqui. Itamaracá, Recife, Suape, Fernando de Noronha. Que é essa 194 aqui, que é Fernando de Noronha. Cara, não despreza nada. Todas as informações. Questão que tem mapa. Se o aluno bem soubesse, agradecia. Porque a resposta está no próprio mapa. Não tem para onde correr, tá? A partir das representações espaciais, é possível a análise e interpretação e a compreensão do espaço geográfico. Observe o mapa abaixo, né? No caso aqui ao lado, né? Nele não é possível identificar. Neste mapa eu não consigo identificar. Então, professor, ele está querendo o que aqui? A resposta, o que? Errada. Ele quer a errada. Não é possível identificar. Vamos lá. A organização do espaço urbano e rural e o processo de ocupação no município de Olinda. A organização do espaço urbano e rural e o processo de ocupação no município de Olinda. Não sei, professor. Muito difícil já começar com a letra A nesse questionamento. Vamos para B. As noções dos limites político-administrativo entre municípios, mesorregiões e microrregiões do estado. Tô conseguindo visualizar isso aí. Tá? Noções dos limites políticos administrativos entre os municípios e microrregiões do estado. Será ou não será? E aí? A localização do município de Recife através da rede de coordenadas geográficas e identificação dos pontos cardeais e colaterais. Aqui já tem a orientação, então já está ok. Tu consegue identificar isso? Consigo. Pensa que está certo. As escalas gráficas e numéricas facilitando a relação. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá no mapa. Tá certo. Noções sobre a área territorial e a determinação da distância entre as redes municipais. Noções sobre a área territorial e a determinação das áreas municipais. E aí? Consegue ou não consegue visualizar isso? A partir do momento que eu tenho uma escala, eu tenho essa relação também. A distância, eu também consigo visualizar aqui nesse mapa. Então, a letra E também está correta. Então, bora lá. A organização do espaço urbano e rural e o processo de ocupação do município de Olinda. A resposta, meu querido, minha querida, é essa. É a letra A. Por que a letra A? Porque o mapa, ele deixou bem claro que ele está trabalhando comigo a questão da microrregiões e da mesorregião. Ele não está trabalhando comigo a relação do espaço urbano. Cadê a setinha aqui? Vamos lá. Tá aqui. Ele não está trabalhando comigo a questão do espaço urbano e rural. Ele não está trabalhando o processo de ocupação do município de Olinda. Até porque o próprio título ele já diz: Microrregião Metropolitana de Recife. Ele traz o foco para dentro dessa localidade. Professor, mas não tem Olinda aqui? Tem Olinda, mas eu não consigo visualizar esses aspectos. Então, as noções de limites políticos e administrativos entre os municípios, eu consigo visualizar. Eu consigo, a partir dessa delimitaçãozinha aqui, dos pontinhos, ó. Esses pontinhos são as limitações, tá certo? Então, aí, a resposta é a letra A, tá certo? Dúvidas? Qualquer dúvida,
só é chamar aí no direct depois, né, nas informações. Minha rede social é o Instagram, é o professor Rafael R. Souzagel. Então qualquer dúvida, qualquer questionamento, vai lá, chama no direct, tá certo? Faz a tua explanação. Professor, eu sou aluno de Dimensão Pro, como é que a gente faz aí para tirar essa dúvida, tá certo? Que a gente vai estar respondendo para vocês, tá? Questão, né, aí dentro desse aspecto do relevo e do clima. Vê só. Depois eu vou reforçar com mais questões dentro dessa área também, tá? Para que a gente possa estar visualizando tudo direitinho. Deixa eu ver aqui. Para tudo ficar melhorzinho. Bora ver. Sobre as regiões de Pernambuco, analise as afirmações abaixo. Somente está correto. Ou seja, ele quer a correta. O PE brinca demais com isso aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Que são as análises que a gente precisa fazer. Vamos lá. Na zona da mata, o clima é quente e úmido. Ok. O relevo se caracteriza por apresentar colinas convexas. Ok, aluno que assistiu a aula de relevo já sabe. Viu a questão dos mares de morro, não foi? Que surgem dominantemente em terrenos cristalinos na porção oriental do estado. Oxê, professor, como assim oriental? Ó o mapa de Pernambuco. Ó o mapa de Pernambuco. Leste. Opa, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Borrachinha. Pegar a canetinha. Leste. Oeste. Oriente. Ocidente. Quanto ele diz aqui, ó. Quando ele diz aqui, surgem em terrenos cristalinos na porção oriental do estado. Ele traz essa referência para cá, para a zona da mata. Ela não está aqui, mais ao oriente, principalmente na Mata Sul, assim apresentando médias anuais de 1800 com temperaturas em torno de 24 graus. Correto. Então esse primeiro aqui está correto. Uma dica que eu dou. Professor, achei o primeiro. O que é que eu faço? Vai nas alternativas. Nas alternativas, por quê, professor? Que a gente vai fazer isso aqui agora. A gente vai eliminar. Onde não tem o primeiro, a gente já desconsidera. Não é D e não é E. E não é letra B. Tu já ganhou um monte de questão na frente. Tá certo? Bora lá. Bora para outro. No sertão, sobretudo a partir de Arco Verde, o relevo se mostra com predominância da superfície aplanada, denominado de pediplanos, com relevos residuais, também conhecidos como icebergs, apresentam precipitações anuais iguais ou inferior a 800 milímetros. Também são encontradas ilhas de umidades ou brejos, onde se absorve índices de chuvas em torno de 900 a 1000 milímetros. Professor, quanta informação em relação a essa questão de chuva, professor. Eu não consegui visualizar isso aí ainda. Cara, ele está falando do sertão. Ele está dizendo que o sertão tem a superfície plana, né, denominada de pediplanos, né, com relevos residuais. Primeiro que esses pediplanos aí que a gente vai observar são formações mais elevadas dentro dessas áreas ao seu entorno. Ele apresenta também temperaturas anuais ou inferiores a 800 milímetros. Ilhas de umidade dentro dessa região do sertão. Ilhas de umidade dentro dessa região do sertão. Fica aí a teu critério. Vamos lá, vamos para outra.
Vamos pro terceiro? Vamos pro terceiro, para ficar mais fácil. O agreste marca a transição entre a zona da mata e o sertão. A policultura, ou seja, a variedade de produção da agricultura, e a pecuária de corte são as principais atividades econômicas. Os rios são predominantemente perenes, ou seja, águas durante o ano todo, sendo constatados apenas pela forma de leito e pela existência de alguns poços. Predominantemente, não está dizendo que é todos, ele tem uma grande maioria aí que são perenes, que tem água o ano todo. E aí? E aí? Ficou na dúvida? Vou te dizer uma coisa. Esse está correto. Por quê? Ilhas de umidade. Falar que o sertão tem essa quantidade de chuvas todinha é uma loucura, né? Pela fé. Não venha me dizer um negócio desse não, que o sertão tem essa quantidade de chuva todinha, não. Então a resposta certa aí é a letra C. Deixa eu apagar aqui para que vocês possam visualizar. Essa é a dinâmica que você deve usar ao responder uma questão desse tipo. É essa forma que você deve analisar, tá? É fazer esse joguinho, é ir apagando, é ir cortando, é ir grifando, é já ir matando a charada para chegar à resposta o mais rápido possível, tá bom? Ok? Vamos para a próxima. Questão 4. Sobre as características e especificidades da região de desenvolvimento. Ou seja, professor, questãozinha aí, trabalhando RDs de Pernambuco, regiões de desenvolvimento. Analise os itens abaixo. Corre para cá. Estão corretos apenas. Estão corretos apenas. Mais uma. Bicho, a UPE sempre, mais uma vez, sempre vai estar brincando com esse tipo de questão, pô. Principalmente dentro de geografia e história. Sociologia também aparece bastante, tá? Primeira preposição. A RD do São Francisco concentra-se o PIB mais elevado do estado de Pernambuco. Grife isso aqui, fiquei na dúvida. E se caracteriza pela tendência de expansão de ocupação humana em razão dos incentivos promovidos pelos gestores públicos para o desenvolvimento do maior polo industrial de confecções do estado e crescentemente da fruticultura, sobretudo para o abastecimento interno. Professor, sertão, confecção, sertão, produzindo a agricultura irrigada a uva para abastecimento interno. É não, meu companheiro, minha companheira. É para o mercado externo, é para vender, é para exportar. Mais elevado do lado de Pernambuco, não. Vai estar na região metropolitana do Recife. Não vai estar no sertão. Então, esse primeiro, ele está errado. Então, o que é que eu faço? Onde tem primeiro, eu já faço o quê? Elimino. É essa a estratégia que eu quero que vocês criem para responder essa questão da UPE. Tem um, tá errado. Tá errado. Tá errado. Ou é C, ou é D. Vê, tu já eliminou 3 questões na primeira proposição. Tá? Vamos para outra. Vamos para o segundo. Pode-se observar na RD da Mata Sul uma tendência de diversificação e ampliação das atividades econômicas a partir da implementação de projetos indutores de desenvolvimento, dos quais destacam-se na instalação do Polo Farmoquímico de Pernambuco e uma unidade da fábrica Fiat no município de Goiânia. Não é decorar, mas é ter noção de localização, noção de mapa. A questão está falando Mata Sul. Goiânia é Mata Norte.
Esse detalhezinho fazia tu errar a questão, né? Então, Goiânia não está na Mata Sul. Goiânia está na Mata Norte do estado de Pernambuco. Então, ó, onde tem 2, elimina. Professor, nas 2 proposições, a gente já matou a charada. A resposta é a letra D. 3 e 4 estão corretas. 3 e 4 estão corretas. A RD metropolitana possui a maior quantitativo populacional e apresenta a maior concentração de empreendimentos econômicos, com destaque para os que se originaram com instalações do Complexo Industrial Portuário de Suape, né? Opa, volta de novo. Que tem atraído diversos investimentos, inclusive os dos setores imobiliários nas localidades próximas ao referido empreendimento. E a 4ª proposição, na RD do Agreste Setentrional, especialmente nos municípios de Santa Cruz, Toritama, observa-se o crescente centros urbanos em razão dos polos industriais de confecções. Resposta, letra D de Deus. Bora! Questão do último concurso. Não, penúltimo, né? Da UPE. Bora lá. Observe essa imagem. Professor, mais uma vez, gráfico. O senhor falou que gráfico e mapa, a resposta está neles. Taxa de alfabetização de pessoas de 10 anos ou mais por sexo. Mulheres, homens. Sertão, São Francisco, Agreste, Mata Metropolitana. Considerando a divisão territorial de Pernambuco por municípios e observando o quadro a seguir sobre a taxa de alfabetização por mesorregiões, assinale a alternativa correta. Na mesorregião do Agreste, as mulheres apresentam taxa de alfabetização superior em relação às mulheres da Mata Pernambucana. A do Agreste, 77,5, maior que o Sertão Pernambucano. E aí? Na mesorregião do Agreste, as mulheres apresentam taxas de alfabetização superior em relação às mulheres da Mata Pernambucana. É Mata. Opa. Agreste e Sertão. E aí? Mulheres 79,6, mulheres 75,6. É o contrário. Observou? As mulheres do Agreste superior. Inferior. 77, 79. É aquilo que eu falei, cara. A resposta tá no gráfico, tá no mapa. É muito fácil, tá? Vamos para a letra B. Aqui eu já sei que tá errado, né? Já comparei, já vi. Tá errado, superior não, inferior. Não é. Na mesorregião metropolitana do Recife e do São Francisco, o número de mulheres analfabetas é menor em relação à taxa das demais mesorregiões do estado. São Francisco, ele quer São Francisco e metropolitana. Vamos mudar a cor aqui para que vocês possam visualizar. Metropolitana 91, São Francisco 86. Professor, ele falou de analfabetas, mas o gráfico é alfabetas. Então como é que eu vou fazer isso? No gráfico, ele está dizendo o quê? São Francisco 86, Metropolitana 91. Compara, Sertão 79, os dois são maiores. Agreste 77, os dois são maiores. Mata 79, os dois são maiores. Olha o que a questão está dizendo. Nas mesorregiões metropolitanas
Recife e São Francisco. O número de mulheres analfabetas é menor em relação às demais. Os dois não apresentam maior de alfabetizadas, se comparados aos outros, é interpretação. Então a letra B está certa. É a resposta. Eu comparei. Já fiz o comparativo contigo. Era só parar, ter calma e ver. É lógica. Foi uma questão de raciocínio e interpretação. Transformar. Entendeu? A UPE joga. É o que eu digo. Até os meus alunos de seriado. A UPE é o tipo de banca da seguinte forma. Ou o aluno sabe, ou o aluno não sabe. Tá? E aí, as demais estão todas erradas. Tá certo? Sexta questão. O olhar geográfico possibilita analisar e compreender o espaço onde as sociedades humanas estão inseridas. No caso de Pernambuco e seus aspectos geográficos, é incorreto, ou seja, ele quer errada, afirmar que o Estado apresenta localização totalmente na porção tropical do Brasil. Correto. Moro no país tropical. Maior densidade demográfica na porção leste, sobretudo na região metropolitana. A gente aí, se você ainda não viu a aula de densidade demográfica, né, de população, talvez não consiga desenvolver, mas essa resposta aqui está correta. A extensão territorial no sentido norte-sul maior que no sentido leste-oeste. Que é isso, professor? Extensão. Ó, meu quadradinho, Pernambuco. Aqui ele está dizendo que a extensão no sentido norte-sul é maior que no sentido leste-oeste. Pernambuco é maior no sentido leste-oeste. Pernambuco é maior no sentido leste-oeste. Então aqui a resposta é a letra C. Compreendeu? Extensão, o tamanho. Norte e sul não é maior, é menor. Limites interestaduais com estado do Ceará, Paraíba, Alagoas, dentre outros. Correto. 5 mesorregiões com características geográficas peculiares. Correto. Mão na mosca. Geografia de Pernambuco. Concurso, principalmente da PM, é muito fácil. É lógica. Tá? Sétima questão. As condições naturais, a posição geográfica e a formação econômica social que modelam o território de Pernambuco determinaram a sua divisão em 3 grandes regiões. Assinale a alternativa que apresenta as 3 regiões citadas. Já falei para você, dentro dessa região, dentro dessas grandes regiões... Opa, deixa eu ajeitar aqui, que é isso? Ficou horrível. Oh, meu Deus, cadê a borracha? Peguei. Vê. Vem comigo. As 3 grandes regiões. Quais são? Quais são? Qual é? Meu querido, minha querida concurseiro, concurseira. E aí, pra matar. Letra C. Pernambuco. Litoral. Agreste. Sertão. No litoral, eu encontro a zona da mata. Condições naturais, formações socioeconômicas que modelam o território, determinam em 3 grandes regiões. Que são essas? Isso aí você tem que estar firme na sua cabeça. Tá bom? Aqui ele só distinguiu Mata Norte e a gente tem a divisão, né, do mesmo jeito, e a mata é uma só. Brejo vai ser uma classificação que a gente vai ver depois, dentro da questão do relevo, né? Não vai estar nessa perspectiva, ok? Muito fácil. Oitavo, uma questão também do concurso da UPE. Dentro do concurso da UPE, né? Ela parou, não foi?
Mas vamos lá, estamos aqui. Vamos continuar. Foi porque deu um estralozinho na câmera, eu pensei que tinha parado, mas não parou. Ainda bem, né? No processo de formação do território pernambucano, essa é uma questão de contexto histórico. A partir da chegada dos portugueses, os primeiros núcleos de povoamento foram as vilas de... Muita gente cai nisso aqui, ó. Muita gente cai nisso aqui. Muita. O processo a partir da chegada, a Nova Lusitânia, as vilas eram de Igaraçu e Olinda. Muita gente cai dentro dessa relação de Pernambuco em pensar Recife. Itamaracá era independente. Itamaracá não era Pernambuco ainda. Entendeu? Lembra daquele contexto das capitanias hereditárias, das distribuições? Então, é dentro dessa logística. E é um conteúdo que também você vai observar na parte de história. Mais uma vez, uma questão fácil na mosca. Tá? Nona questão. Observe o mapa e assinale a alternativa que apresenta as mesorregiões de Pernambuco. Mão na mosca aí. A1 é o quê? Eita, professor, não é Sertão, não é Araripina, não é Zona da Mata, não é Metropolitana. Já. 1, São Francisco. 2, Sertão. 3, Agreste. Zona da Mata. Metropolitana do Recife. É uma questão lógica. A distribuição das mesorregiões é uma visualização lógica. Tem naquele Atlas de Pernambuco, teve na nossa aula do processo de formação. Então você precisa ter essa memorização rápida. Também, isso é o tipo de questão que você ganha, que você vai ser mais ágil dentro dessa resolução dessa questão. Tá? E é aquilo que eu falei, o aluno ou sabe ou não sabe. Ou vai saber responder ou não vai saber. Tá? 10ª, também questão da UPE. Vê que mamão com açúcar. Uma das unidades do ensino superior da Universidade de Pernambuco situa-se na mesorregião indicada no mapa a seguir pela seta 1. Na mesorregião indicada pelo mapa 1. Na seta 1. Essa mesorregião destaca-se, sobretudo, pelas atividades agrícolas nelas desenvolvidas. Assinale a alternativa que corresponde a essa mesorregião. Que mesorregião é essa? Não é Sertão. Não é Sertão. Não é Petrolina Juazeiro. Não é Baixo São Francisco, que eu não ensinei isso a vocês. Mesorregião do São Francisco. Letra E. Muito fácil, ó. Ó o tipo de questão que o pé vai brincar com você. Agora, claro, tem um aspecto nervosismo, tem um aspecto ansiedade, tudo mais. Então, calma, respira. Dá tempo, vai no banheiro, lava o rosto, volta para a questão, volta. Fica atento. Geografia. Comigo aqui no Dimensão Pro é para fechar a prova. 10, acertar as 10. Partir para as cabeças, pai. 11ª questão. Região metropolitana do Recife. População, né? E a área. Aqui, Itamaracá, tarará, tarará, tarará. O estado de Pernambuco foi dividido em diversas mesorregiões. Cada um engloba várias micro-regiões. O mapa a seguir configura uma das mesorregiões do estado. Assinale a alternativa que apresenta a denominação correta correspondente ao conjunto das micro-regiões dessa região geográfica. Ou seja, da mesorregião de metropolitana, a gente tem quais micro-regiões? Professor, vamos pela lógica. Médio Capibaribe não é. Vamos pela lógica. Baixo Capibaribe não é. Vamos pela lógica. Vamos. Médio Capibaribe não é.
Mata, professor, é zona da mata, zona da mata. Então sobrou o quê? Itamaracá, Recife, Suape, Fernando de Noronha. Letra A. Lógica, eliminação. Teve um último concurso que teve uma questão dos rios, que a gente vai ver nas aulas de hidrografia. Se você não viu, vá ver. Se você já viu, tá lembrado da questão. Essa questão, quando ela caiu, muita gente se perdeu. Foi aqui, tirou muito ponto da galera. Memorização do mapa de Pernambuco, da estrutura de Pernambuco. Isso aqui na minha aula de micro e mesorregião eu dei a vocês. Tá lá essa resposta, tá? Muito fácil, é chegar nessa agilidade, cara. Chegar nessa agilidade. Bora lá. Mais uma da UPE. Mapinha aí de Pernambuco, numeração e tal. Em maio de 2017, o estado de Pernambuco foi duramente atingido por fortes aguaceiros, que fizeram transbordar inclusive rios sazonais intermitentes, conforme noticiou o Jornal Diário de Pernambuco. Em Caruaru, 2 casas foram soterradas após o deslizamento de uma barreira, mas ninguém ficou ferido. Por volta das 19 horas, um carro que transportava 5 pessoas foi arrastado pela correnteza de um riacho no bairro Caiuca. 4 ocupantes do veículo conseguiram sair com rapidez. Uma mulher teve que ser resgatada por moradores. Diversas ruas da cidade foram alagadas. Segundo a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada em Caruaru e cidades vizinhas para realizar o resgate das pessoas ilhadas em suas comunidades. O fato narrado na notícia verificam-se na mesorregião indicada no mapa pelo número. Cara, qual é o município? Caruaru. Olha o mapa. Qual é a localização de Caruaru? Onde é que Caruaru tá por aqui? E aí? Onde é que Caruaru tá? Usa lógica. Compreensão. Análise. Então a resposta aí, letra C. Tá? Vai estar nessa mesorregião aqui. Tá certo? Muito fácil não, né? Essa é uma questãozinha carrancuda, né? Uma questãozinha que requer um pouquinho mais de atenção da gente em relação ao mapa. Tá certo? Meu querido, minha querida, volto a dizer, revisa, faz questões, busca mais questões, cria teu banco de questões para estar resolvendo. Conteúdo, questão, tá certo? Teoria, prática, teoria, prática. Estamos aqui para te ajudar a alcançar teu objetivo e nós não vamos desistir disso, tá certo? Forte abraço, espero você no próximo encontro. Professor Rafael, Geografia aqui no Dimensão Pro. Até mais!